Eu sou a Vivi. E eu tô aqui pra te lembrar que viver é a coisa mais bonita que há nessa vida. Mas pra isso, a gente precisa começar a construir a paz. Primeiro, dentro de nós. Depois, nos nossos lares. E então, no mundo. E assim, a vida fica cada vez mais linda e mais bonita de ser vivida. Olá, meus little birds! Bem-vindos a mais um Vivi de Propósito, esse canal que fala de uma vida com propósito, cheia de significado e como fazer a sua luz brilhar. E vamos direto ao assunto, vamos já tirar o band-aid indolor. E aí, você se mede pela régua de quem? Ficou confuso? Nunca ouviu essa expressão? Ou já ouviu por aí, mas não entendeu direito o conceito? Calma, a Vivi aqui te explica. Olha só, uma régua de valores é assim, todos nós temos os nossos conceitos e preconceitos de mundo. Temos aquele conjunto do que valorizamos, do que acreditamos, das nossas crenças, de como vemos e percebemos o mundo. São conjuntos de ideias, comportamentos, pensamentos, status, coisas que nós valorizamos. E é justamente esse conjunto das coisas que nós valorizamos é que cria essa régua a qual nós percebemos nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Nós percebemos, nós medimos, né? Uma régua, a função dela é medir. Por que eu não trouxe uma régua aqui, né, gente, pra dar o exemplo? Mas tudo bem. Vocês sabem, lembra da escola? A régua? Então, 30 centímetros. Cada um tem sua régua, mas é uma régua diferente essa. Ela faz uma medição diferente, mais subjetiva. Então, assim, todos nós temos essa régua ao qual nós medimos. Nós mesmos e o mundo ao nosso redor, as situações ao nosso redor. Essa é a função da nossa régua. É quase um guia moral, um auxiliar de um guia moral, digamos assim. E então, nós medimos se temos sucesso ou não, se temos uma boa índole ou não, se somos merecedores ou não, se somos dignos ou indignos de algo. É assim que funciona. Mas tudo na vida tem um mas. Tem dois detalhes muito importantes e que às vezes a gente esquece simplesmente ou ignora, não sei. Não sei qual é o nosso problema enquanto ser humano. Lapso de memória? Seria isso? Talvez Alzheimer precoce? Demência? Não, o que acontece? Masoquismo? Seria isso nosso problema? Mas vamos lá. Tem dois detalhes importantíssimos dessa régua que todos nós temos, consciente ou inconscientemente, nós a criamos. Ela já está incutida em nós. Já veio de uma construção desde a infância. Primeiro, essa régua, ela deveria ser contida somente com os nossos valores. Sim, de novo essa palavra, valores. Eu sempre vou bater na tecla dos valores. Ter propósito é ter valores. A gente precisa conhecer os nossos valores. Quando você tem uma régua que está definida pelos seus valores, você tem uma régua justa e sincera. Com você mesmo, principalmente, porque está baseada nos valores e não em estímulos externos, como status, por exemplo, como eu citei anteriormente, que faz parte da régua de muita gente, não é? Segundo ponto extremamente importante. Essa régua só serve para medir a quem ela pertence. A minha régua só serve para me medir. A sua régua só serve para medir a você. Só basta. E como eu disse, para nos guiar das situações do mundo. Mas
tem um outro mas aqui gigantesco que, como eu disse, a gente se esquece e a gente começa a se medir pela régua dos outros, que não tem muito a ver com aquele nosso conjunto de valores, ao qual deveria ser a nossa régua, não é mesmo? Conjunto de valores, ou aquilo do qual acreditamos. A gente passa a se medir pela régua do outro, e mais, a gente passa a medir o outro pela nossa régua, etiquetando as pessoas como se fossem mercadorias no supermercado. Simplesmente colocando uma tag lá, rotulando as pessoas por uma régua de valores que não cabe a elas. Isso é injusto, isso é cruel. Mas a gente vai focar aqui quando a gente se mede pela régua dos outros. Esse assunto da gente, esse hábito da gente medir os outros pela nossa régua, eu vou falar em outro vídeo, porque é uma dica, é um assunto completamente diferente dentro do mesmo assunto, entende? Mas aqui a gente vai focar em como a gente, né, se autoflagela, se medindo pela régua do outro. Bom, e isso acontece muito mais do que você imagina. Provavelmente está acontecendo com você nesse momento e você talvez não tá nem se dando conta. Você caiu nessa armadilha de se medir pela régua de outras pessoas que você nem tá percebendo isso e você tá sofrendo por causa disso. Sim, se medir pela régua do outro causa grande sofrimento. E por que que nós, seres humanos, fazemos isso? O ser humano tem necessidade, todos nós, temos necessidade de aprovação. Nós queremos ser amados, nós queremos ser compreendidos, nós queremos ser aceitos, nós queremos fazer parte, nós queremos aprovação das pessoas que nós nos importamos, das pessoas que nos são caras, das pessoas que nós amamos, das pessoas que nós admiramos. Às vezes a gente até nem conhece a pessoa, mas a gente se mede pela régua dela. Tem muita gente aí pelo mundo se medindo pela régua de alguém, de algum influencer da internet que tem uma vida aparentemente perfeita de Instagram. E ele nem sequer sabe exatamente qual é a régua dessa pessoa, mas ele se mede pela régua perfeita do Instagram dela. E isso é muito dolorido, porque ele quer aprovação. Essa pessoa também quer ser amada. Então nós temos essa necessidade e isso nos tira a originalidade de sermos quem somos e nos faz, então, nos medir pela régua dos outros. Eu vou citar alguns exemplos aqui para ficar mais claro para vocês. Talvez, como eu falei, do influencer, de algum influencer que a gente não conhece, mas também tem pessoas próximas. Como, por exemplo, você pode estar nesse momento se medindo pela régua de algum familiar. Pode ser pai, mãe, irmãos, tios, avós, porque você quer estar à altura deles, você quer seguir o padrão deles, você quer ser aceito, quer ser amado. Talvez você não se sinta amado e acolhido dentro da sua família. Então você começa a se medir pela régua dessas pessoas para que você sinta esse amor, para que você se sinta acolhido, se sinta amado. Então você começa a se medir pela régua dessas pessoas e se frustra no momento que você não corresponde. Afinal de contas, você é uma pessoa diferente deles. Mas você começa a agir de modo diferente. Outro exemplo, você pode estar se medindo pela régua de alguém do seu trabalho, ao qual você busca aprovação, que você busca reconhecimento, até mesmo por um motivo de promoção dentro do trabalho, não é? De crescimento na carreira. Então você começa a se medir pela régua daquela pessoa para que você alcance aquele patamar daquela pessoa. Existe isso também. Outra situação, você pode estar se medindo pela régua de um grupo religioso, de grupos religiosos ou ainda outros grupos da sociedade, mas para fazer parte, nesse sentimento de fazer parte, de pertencimento. Mas nesse caso em particular você se esquece de uma coisa: as regras e as convenções e comportamentos impostos dentro desses grupos são criados por seres humanos, assim como eu e você, cheio de falhas, cheio de erros tão humanos
quanto eu e você. A única diferença é que eles se escondem atrás de uma postura suprema, de um pedestal, de alcancei o nível superior. E vocês são os cordeirinhos ainda que estão caminhando. É um nível, é um patamar inalcançável. Ninguém chega a essa perfeição. Nem mesmo eles que criaram tudo isso, que criaram essas regras, conseguem seguir essas convenções. Mas a diferença entre eles que criaram e você que tá tentando, tá se medindo pela régua deles, é que eles conseguem esconder as suas imperfeições. Então, pense nisso. E por fim, o último exemplo que me vem, acho que são muitos exemplos que dá pra citar nesse tema, mas assim, um último só pra fechar aqui o entendimento, talvez você esteja se medindo pela régua do seu cônjuge, da sua companheira, do seu companheiro, porque você quer se sentir amado, porque você quer se sentir digno de ser amado. Então você se coloca começa a se medir pela régua desse seu parceiro, dessa sua parceira. Bom, mas deixa eu contar pra vocês um segredo e compartilhar com vocês a minha experiência. Por muito tempo, claro, eu me medi, eu usei a régua dos outros como medida pra minha vida, como medida para as minhas realizações, como medida pro meu ser. E isso só gerou sofrimento. E foi um esforço muito grande e diário para abandonar esse padrão de usar a medida do outro, a régua do outro, para medir a minha vida. Foi difícil entender que a vida era minha, não era deles, para começo de conversa. Então, hoje, eu posso dizer que eu já não faço mais isso há um bom tempo, e a única régua que faz sentido para mim é a minha régua, que é baseada nos meus valores e em quem eu sou. Hoje, eu consigo ser uma pessoa que defende o que pensa, que é sincero consigo mesma. E nem por isso precisa brigar. Eu já fui do tipo que, pra ser ouvida, precisava falar mais alto. Mas a gente cresce, amadurece e entende que a gente pra tá em paz com a gente mesma, a gente precisa ser honesto só com a gente mesmo. E deixar os outros falarem e dar um foda-se. Assim, é libertador. E quando você começa a se medir por você mesmo, você tá sendo honesto com você, e ainda que os outros te critiquem e te falem mal, porque você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, porque você deixa de agir conforme a vontade deles, seja de quem for que esteja na sua vida, ao qual você usava a régua como medida. A pessoa vai falar, todos falam. O ser humano às vezes falta conteúdo e dele fala do outro, né? Porque é mais confortável. É confortável apontar erros, defeitos, coisas que nós não compreendemos em nós e no outro, é gostoso falar. Aquilo alimenta, assim, justifica a nossa pequenez. Eu vejo dessa forma. Então, no momento que você começa a seguir a sua régua, você é mal vista. E talvez seja por isso que tanta gente tem medo de seguir a própria régua, de se medir pela própria régua e honrar ela, honrar quem é, honrar seus valores, suas vontades, suas virtudes, seus defeitos, sua luz e sua sombra, e ser quem é, aceitar mesmo, e realmente falar assim, ok, eu faço exatamente isso, eu estou nesse momento da minha vida, ok, estou medindo pela minha régua, tá, esse momento vou me preservar, ok, eu estou nesse momento de empolgação, estou medindo pela minha régua, tá tudo bem, tá tudo certo, sempre se medindo pela sua própria régua, o seu conjunto de valores, aquilo que faz bem pra você mesmo, e deixa os outros falarem, permita-se ser mal vista, permita-se que falem que você está no caminho errado, desde que você saiba que esse é o seu caminho, que você está de acordo com o que você acredita e que você está na medida certa da sua régua. Porque deixa eu te contar um segredo que eu demorei para aprender. Por mais que você se esforce e você se doe e você faça e você sangre fazendo de tudo para caber na medida do outro, usando a régua do outro, você nunca vai se encaixar. Nunca.
Primeiro porque você jamais vai ser feliz tentando ser o que é o ideal do outro. Você tem que ser o que é o seu ideal, viver o seu ideal. Segundo, porque nunca vai ser suficiente pro outro, ele sempre vai pedir mais de você. Porque era assim comigo. Então é assim, hoje, das pessoas que eu convivo, do que eu vejo, do que eu converso, é assim também com as pessoas. É incrível como as histórias se repetem. E sempre vão pedir mais. Sempre. Até exaustão. E você nunca vai conseguir suprir aquele patamar elevado. Você nunca vai. Quando você achar que chegou, vão te colocar mais alguma coisa nessa régua porque você não é o suficiente ainda. E essa peça que tá faltando, você não vai encontrar na régua do outro, na medida do outro, no amor do outro, na aprovação do outro, na valorização do outro, seja até mesmo no ambiente de trabalho para você conseguir uma promoção. Isso que tá te faltando, tá dentro de você. É esse quebra-cabeça inteiro que falta uma peça só, tá dentro de você. Só você pode dar isso a vocês, só você sabe o que é, nem eu posso aqui ditar, jogar no escuro e falar, é tal coisa que te falta. Não sou a mãe de Ná ainda. Será que você vem? Mas, cabe a você. Essa peça tá dentro de você. Então, olha pra dentro, se mede pela sua régua. Como eu disse, tenha coragem de ser mal vista e deixe que falem. Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Sei lá, dá audiência, dá ibope. Não é? Vão falar de qualquer jeito. Então, pelo menos, que você seja feliz no processo. O que importa é isso. O que importa é o seu crescimento. O que importa é a sua felicidade. Desde que ela não machuque os outros. Não é mesmo? Então, permita-se ser mal vista. Tenha coragem de se medir pela sua régua e honrar ela, honrar os seus valores e honrar quem você é. Honrar aquela criança lá de trás, que sonhou um dia, que foi forte, aguentou tudo isso pra você estar aqui hoje. Então, honra ela. E vou repetir mais uma vez. Se permita ser mal vista. Bom, eu fico por aqui. Você curte, comenta, compartilha para esse conteúdo chegar o mais longe possível e ajudar milhares de pessoas e juntos, nós aqui construímos um mundo muito melhor e mais humano. E claro, não esquece de viver de propósito, tá bom? Tchau, tchau!